Graça e paz, amados. É sempre uma alegria estar com vocês, né? Se a gente fica um pouquinho sem ver, já fica com saudade. Queridos, eu trago um abraço do pastor Daí Rossi, meu pastor presidente, da irmã Silvana, minha esposa, que não pôde estar conosco porque recebemos visitas, né? Uma parentela que veio de longe e eu é que tive que sair, né? A francesa, porque tinha esse compromisso com vocês. Amados, sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Podemos ler, queridos? A minha versão é a nova versão internacional. Pode diferenciar um pouco da de vocês. Amém? Leremos a palavra do Senhor. Capítulo 23, versículo 1. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha boca. Ó Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Auita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber esta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la.
e Davi não bebeu daquela água. Até aqui, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Melhor ficar de óculos. Meus amados, eu quero deixar uma coisa clara para vocês, antes de nós desenvolvermos a palavra de hoje. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é dada a quem, meus amados? A Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o poder é dada a Deus. Mas a Bíblia exaltou muitos homens. Não é verdade, meus irmãos? Muitos homens foram exaltados na palavra do Senhor. E esses homens que foram exaltados, como Davi, Deus deixou registrado em sua palavra muito mais as suas virtudes, muito mais as suas virtudes do que os seus defeitos. Nós sabemos aonde Davi errou, e ele errou profundamente. Mas aonde esses defeitos eram mais demonstrados, era quando o próprio Davi falava a respeito deles nos Salmos. O Senhor pouco falou deles, mas ficou registrado em sua palavra as virtudes de Davi. Queridos, nós estamos numa noite especial. Primeiramente porque é uma noite de cearmos a Santa Ceia do Senhor. E depois porque é um dia especial na vida de alguns irmãos que darão mais um passo na sua carreira com o Senhor. Assumirão novas responsabilidades diante da igreja, diante do seu pastor e diante do Senhor. Mas nós não iremos exaltar esses obreiros, que hoje estarão em evidência, e logo mais a igreja saberá quem são. Mas nós iremos exortá-los num exemplo que deve ser seguido por eles. E nós começamos este aconselhamento, queridos, convidando eles, comissionando eles para serem imitadores de Cristo. Aleluia, meu Deus! Glória a Deus! Como o apóstolo Paulo, repetidas vezes, conclamou as igrejas para quem ele escrevia a serem imitadores de Cristo, como ele era imitador do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós lemos aqui brevemente um pouco da história dos guerreiros de Davi, também conhecido como os valentes de Davi. Mas quem seriam estes homens se não fosse Davi na vida deles? E quem seriam esses homens se não fosse o Deus que Davi buscava na vida deles? Certamente, se eles não tivessem seguido a Davi, seguido o exemplo de Davi, a coragem de Davi, a fé de Davi, a adoração de Davi, a submissão de Davi, eles não estariam registrados no livro da vida, não estariam registrados na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero passear com vocês ao longo desse texto para nós exaltarmos, queridos, algumas qualidades da liderança de Davi. E antes disso eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos. Quando muito alegremente, é muito difícil usar esse óculos, queridos.
Quando o pastor Ricardo me convidou para estar com vocês, eu me alegrei muito. E ele me disse assim, eu só vou contar isso porque é importante. Olha, vou te dar 5 minutos para você dar uma palavra. Eu imaginei que fosse uma saudação. E o Senhor colocou algo no meu coração. E chegando aqui, veio uma saudação. Era uma palavra que inspirasse esse momento de consagração dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o farei, queridos, crendo que estou na direção do Espírito Santo de Deus. Então, vamos refletir um pouco sobre essas qualidades da liderança de Davi. Aleluia. Meus amados, no versículo 1 diz assim: palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado e ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Aleluia, Deus de maravilha. Davi, amados, sabia quem ele era. Davi sabia de onde ele tinha saído. Embora fosse rei de Israel, portador das promessas do Senhor, ele não se esquecia de onde o Senhor havia o tirado, de trás das malhadas. Queridos, há alguns estudiosos que dizem que Davi nem era filho de Jessé, do mesmo casamento que outros irmãos. Mas isso não interessa muito, porque nós sabemos que ele gozava de um certo desprezo dos irmãos, e até o seu pai não lhe dava a devida atenção, o devido respeito. Mas nós sabemos, e nós aprendemos nessa passagem, que o Senhor nosso Deus não vê a aparência, mas sonda os corações. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar de Davi esta noite para vocês, mas eu quero falar de outra pessoa. Por favor, amados, não me entendam mal, porque toda glória, toda honra, toda majestade é dada a Cristo. Eu quero te falar, a liderança de Davi nos inspira a todos, amados. Mas eu quero falar de uma liderança que tem inspirado os obreiros desta igreja. Eu quero falar de uma liderança que tem inspirado estes irmãos que serão consagrados esta noite. Eu tenho caminhado, meus amados, com o vosso pastor, com o pastor Ricardo. Eu tenho conhecido esse homem no íntimo dele. Aleluia! Um homem usado por Deus, cheio dos dons de Deus, mas não se esquece de onde o Senhor o tirou. O seu coração é humilde, meus amados. Nós estamos falando aqui de homens a quem devemos seguir. Por isso eu quero falar daqueles que estão diante de vocês, semana após semana. Para muitos aqui, dia após dia. Não quero constrangê-lo falando dele. Aleluias! Mas eu vou falar aquilo que os meus olhos têm visto, aquilo que o meu coração tem sentido e aquilo que o Senhor colocou em minhas bocas para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Embora seja pastor presidente de uma igreja, queridos, ele se submete a granjear o pão dele com o trabalho dele. Se submete a receber ordens lá naquele trabalho, muitas das quais ele tem dificuldade em cumprir por causa da sua saúde, mas ele está lá. Aleluia. Não querendo pesar sobre a igreja, brigando com o desejo que ele tem no coração de apenas servir ao Senhor, de viver o grande sonho que ele tem na vida, queridos. E a alegria dele, certamente, não está lá em exercer a função que ele tem naquele trabalho secular, mas é cuidar dos irmãos, é zelar dos irmãos, é caminhar com alguns irmãos que ele tem caminhado aqui cotidianamente. Louvado seja o nome do Senhor.
Assim como Davi tinha uma palavra, a Bíblia diz, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por intermédio, sua palavra esteve sempre em minha boca. O pastor Ricardo sempre tem uma palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre tem buscado no altar do Senhor o alimento para as vossas almas, queridos. Ele tem sido zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos muitos homens, querido, usando a palavra do Senhor em seu próprio favor, nós vemos o pastor Ricardo, querido, como foi com Davi, buscando no altar do Senhor a palavra que habite em seus lábios, que não seja outra, senão a que vem do altar do Senhor. Eu estou falando de um homem, obreiros dessa casa, digno de ser seguido, que não esconde as suas fraquezas, querido, que não esconde, ele sabe, aleluias, conhece as suas fraquezas, mas conhece o Deus que o fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não esconde, queridos, que é pecador, como nós todos aqui. Não se coloca diante de vocês como um homem perfeito, mas sim como um homem dependente de Deus, que busca no Senhor a sua força, sabedoria, unção para andar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Uma palavra inspirada por Deus. Nós vemos isso no versículo 2, querido. Continuando ainda, no versículo 3, Davi dizia assim: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvem, é como a claridade depois da chuva. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Davi exercia uma liderança com justiça e no temor de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluias. Davi era um homem íntegro, queridos. Um homem que inspirava confiança nos seus liderados, ao ponto deles, para fazer o gozo, a alegria do seu comandante, arriscarem a sua própria vida, como nós vimos aqui. Esses valentes que foram buscar água na cisterna, queridos, nas portas de Belém, arriscando a sua própria vida. Ele inspirava confiança. Davi era um homem que ouvia os seus liderados, que respeitava os seus liderados. Eu tenho visto isto, queridos, na vida do pastor Ricardo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa glória não é para ele, queridos, é para o Deus que ele serve, o Deus que transformou a vida dele. O mesmo Deus, amados, que está na vida de vocês. O mesmo Deus, obreiros, aleluias. O mesmo Deus que está na vida deles, está na vida de vocês. A mesma inspiração, a mesma possibilidade, queridos, de dar o mesmo testemunho, está sobre a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Amados, se o Senhor é aquele que sonda os corações e não vê a aparência, amados, a virtude do homem de Deus tem que ser como a luz da manhã ao nascer do sol, como a claridade, queridos, após a chuva, ela deve brilhar. Glória a Deus. E como o próprio pastor Ricardo disse na abertura desse culto, nós devemos emprestar as lentes do amor de Deus para enxergar as virtudes nos homens e nas mulheres. Porque se não enxergamos, se estamos enxergando mais os defeitos, amados, pode ser que essas lentes estejam ficando turvas pela religiosidade, pela soberba, pela falta de autoexame. Hoje é dia de ceia, é dia de nós nos examinarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Não haveria dia melhor para esses obreiros que serão consagrados
que estarão mais firmemente grudando a sua mão no arado, como fez, queridos, louvado seja o nome do Senhor, Eleazar, que grudou a espada em suas mãos em meio à batalha. Não haveria dia melhor para esses obreiros se examinarem e reconhecer a dependência de Deus. Reconhecer que tudo vem do Senhor. E só há uma razão para eles serem consagrados: é a vocação que Deus nos deu, é o chamado de Deus, porque nada mais vai sustentar os vossos chamados se não for o chamado de Deus. Ter sido de Deus esse chamado, como disse Paulo às cartas aos Colossenses, ele reconhecia o seu ministério junto aos gentios, e a rocha, a firmeza que tinha nesse chamado era a voz do Senhor o chamando. Não foram as promessas, não foram as honras de homem, porque nós sabemos que a vida de Paulo não foi fácil, mas ele estava firmado nesta voz que ecoava todos os dias no seu coração, o chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom um homem de Deus. Aleluia. Que brilha na alvorada. O amor de Deus brilha através da vida dele. Paulo nos ensinou que todos nós somos cartas vivas do Senhor. O que será que esse mundo caído está lendo nas nossas vidas? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar um pouquinho mais, queridos. Davi ainda diz assim: a minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Davi era um homem que auto se avaliava. E todo homem que faz uma análise de si constantemente, diariamente, querido, é digno de ser chamado um homem maduro na presença do Senhor. Davi era um homem maduro que sabia quem ele era. Nesta altura aqui, queridos, ele já havia adulterado, ele já havia derramado sangue inocente em suas mãos. Ele sabia quem ele era e sabia o Deus que ele servia, rico em misericórdias, rico em amor. O salmista Davi mesmo disse: aquele que se arrepende, que busca misericórdia, encontra no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Aleluias. Ele fala: a minha dinastia, queridos. Ele fala da sua família, ele fala do seu reino. Ele diz: eu estou bem com Deus, a minha dinastia está bem com Deus, eu tenho uma aliança com Ele e Ele comigo. Queridos, ele se coloca como um padrão, um homem que tinha uma aliança com Deus. Reflita nesta noite, amado, como anda a sua aliança com Deus. Em quem está firmada a sua aliança com Deus, querido? Aonde ela está firmada e garantida, queridos? Porque você prosperará em tudo. Davi era um homem riquíssimo, amados, mas a sua riqueza não estava no seu poder, não estava no seu trono real. A sua riqueza, amados, não estava nas suas finanças, nas suas joias, nas suas muitas terras, nos seus exércitos. A sua riqueza estava no seu coração aquebrantado na presença do Senhor. A sua riqueza estava guardada no Senhor. A sua riqueza era o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto, amados, na vida do vosso pastor. Digo isso para as ovelhas do pastor Ricardo que aqui estão, amados. Eu tenho visto ele me dizer: amado, eu não preciso mais de nada.
Se Deus quiser me tirar alguma coisa, Ele pode tirar. O meu tesouro é o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Querido, essas não são conversas, amados, de púlpito para emocionar. São conversas de canto, de amigos. Sim, meu Deus. Certamente ele nunca imaginava que eu ia usar essas conversas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos onde há sinceridade, porque quando nós conversamos, nós estamos aquebrantados. Nós estamos falando das nossas dificuldades. Nós estamos falando de quão difícil caminhar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade, Jesus. Deus amado. Aleluia. 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 Espírito Santo. Versículos 6 e 7 diz: mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se juntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Amados, Davi sabia, queridos, ele temia. Era um homem temeroso que não confiava na sua espada. Como ele era destroso, mas ele só ia se o Senhor ia à frente, amados. Era destroso no manejar, um homem de muitas guerras, comandante valoroso, homem valente, mas ele confiava era no Senhor. Os cavalos eram preparados, as espadas eram afiadas, mas ele conhecia o Senhor da guerra. Ele só saía com o Senhor da guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes, amados, nós vemos que a igreja prospera. Essa igreja é tão graciosa. Eu estou falando do prédio, do templo, tudo cheio de detalhes. Mas nós sabemos que as finanças da igreja é a força do Senhor que multiplica. Nós sabemos que as finanças da igreja, queridos, elas são granjeadas com o suor dos irmãos. Muitos trabalham muitas horas. Se o Senhor não multiplicar essas finanças, esse prédio não estaria de pé. Vocês não teriam o melhor do que vocês têm, este conforto eterno todo, queridos. Deus cuida, Deus guarda. Amados, nós vivemos em guerra no nosso trabalho. Nós temos o inimigo plantado lá dentro. Nós temos um servo honrado por ele lá dentro, e discípulos do nosso inimigo lá dentro. Mas nós sabemos em quem nós confiamos. Não é, pastor Ricardo? Não é fácil, queridos. Quando o nosso braço deseja fazer a justiça própria, queridos, mas nós temos que dar um bom exemplo, um testemunho, queridos, e esperar no Senhor o livramento, a resposta. Aleluia, a força está no Senhor. Aleluia. Eu sei que o pastor Ricardo sabe que Deus cuidará. Glória a Deus. Aleluia. Cadê a irmã? Onde está a irmã? Irmã Ana. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nosso marido se preocupa contigo até na ausência dele. Às vezes ele comenta: se o Senhor me levar. Um homem que te ama muito, te respeita muito, respeita o que você passou com ele, e não é capaz de tomar algumas atitudes que o coração dele deseja tanto, por amor de ti, por cuidado de ti. Ana significa graça, e eu sei que a graça de Deus é manifesta de uma maneira muito grandiosa na vida dele, através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, queridos, em Provérbios, aleluia, que o Senhor é quem dá as riquezas. Deixa eu me recordar. Mas
pouco importa o que ele faz. Mas diz assim que uma mulher valorosa vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amado, se o vosso pastor é digno de ser seguido, queridos. Irmãs, a esposa do vosso pastor, a missionária Ana Lúcia, é uma mulher digna de ser seguida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmã Aline, né? A sua mãe é digna de ser seguida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Espírito Santo. vamos adiantar um pouquinho aqui para o versículo 15 e 16. Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que se arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Amados, Davi era um homem Aleluia, Deus amado. que elogiava os seus liderados, Glória a Deus. que honrava os seus liderados. Se isso não fosse importante, querido, não estaria escrito na palavra do Senhor. Ele aprecia o trabalho, o sacrifício, o esforço de seus liderados. Meu Deus. Davi entende que os seus liderados, amados, primeiramente estavam a serviço de Deus, não a serviço do seu próprio reino, do seu reino terreno, mas serviam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Davi é um homem de caráter, não se julgava melhor do que ninguém. Davi era um homem que se misturava com o seu povo. Davi era um homem que se misturava com os seus liderados, queridos. Davi é um homem que ensinou tudo, queridos, aos seus liderados. E nos inspira através do que ele escreveu, que está na Bíblia. Nos ensinou tudo aos seus liderados sobre coragem. Glória a Deus, aleluia. Obreiros que serão consagrados, tenham coragem. Meu Deus. Senhor da Aleluia, glória. Deus. Aleluia. Davi ensinou tudo sobre fé. Senhor da glória. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Eita, Jeová. nada me acontecerá, porque o Senhor é o meu pastor. Amados, Davi ensinou tudo sobre guerra aos seus liderados. E o maior princípio que nós devemos aprender com Davi sobre guerra Senhor da glória. Aleluia, meu Deus. é que a guerra é do Senhor. Que a nossa tribulação é leve e momentânea e tem peso eterno de glória. Ele nos ensinou ainda que de todas as aflições o Senhor nos livrará. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o pastor Ricardo tem prazer em estar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A alegria. Eu vou citar aqui alguns irmãos, os outros que eu vou citar, por favor, não fiquem sentidos comigo. A alegria do pastor Ricardo em ver a alegria, a sua alegria, meu irmão, é tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória
E o que Deus está fazendo na sua vida é tremendo. A alegria dele, a sua alegria é a alegria dele. A sua dedicação, meu irmão, alegra o coração do seu pastor. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A confiança dos irmãos que sobem ao monte toda semana. Aleluia. Até onça tem tentado atemorizar os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a alegria da segunda-feira à noite, com chuva, machucado, ele sobe com vocês, queridos. Porque ele tem que buscar no trono do Senhor, querido, a direção que ele tem que dar para esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E para nós encerrarmos, queridos, Davi é um homem que se misturava com o seu povo. Eu quero ler um versículo, alguns versículos da carta de Hebreus, não precisam abrir. Capítulo 11 é o capítulo que fala do rol dos heróis da fé. E diz assim, querido, a partir do versículo 32. Glória a Deus, aleluia. Deus, maravilha. Deve ser o 22. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E no versículo 38 diz assim: o mundo não era digno deles. Amados, é muito forte essa expressão. O mundo não era digno deles. Aleluia. Que nós possamos registrar na nossa história um testemunho desse, dizendo assim: o mundo não era digno deste homem, desta mulher. É muito forte. Irmãos que estão aqui esta noite, irmãos que estão visitando esta igreja, que vocês sejam inspirados pela liderança de Davi, queridos, ao qual vocês podem consultar através da palavra do Senhor, mas que se inspirem também no testemunho do pastor Ricardo. Meu Deus, glória a Deus. Porque as virtudes deles brilham mais, queridos, do que os seus defeitos. Brilham muito, muito, muito mais. Obreiros que serão consagrados esta noite. Que esta palavra habite nos vossos corações. Que o mundo não seja digno de vocês. Porque Cristo reinará através das vossas vidas. O mundo conhecerá o Senhor através das vossas vidas. Por favor, pastor, levante um pouco. Meu amado, eu não quis trazer emoção para esse culto. Eu não quis te lisonjear. Eu não quis te coroar de nada, porque a glória é do Senhor. Eu sei que se não fosse o Senhor na sua vida e na minha vida, onde nós estaríamos? Estaríamos em densas trevas. Se não é o Senhor que nos tem ajudado, que nos tem ensinado, que nos tem levantado, nós já nem talvez estaríamos mais aqui. Mas o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
Que o Senhor continue te abençoando, te dando sabedoria, unção de Deus para conduzir esse rebanho. Amado, é este o rebanho por hora que o Senhor colocou na sua vida. Não importa se são poucas cadeiras, são ovelhas do Senhor Jesus, compradas com o seu sangue precioso. São valiosos, como eram valiosos os valentes de Davi. Este é o povo que por hora o Senhor colocou na sua mão. Eu sei que isso é motivo de alegria para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue te ajudando. Que o Senhor acrescente em sua vida uma porção dobrada do que Ele tem te dado. Sobretudo o amor, querido, que é o maior dos dons, querido. Para que você ajude o necessitado. Ajude a levantar o que está caído. Aleluia. E ajude, querido, a iluminar o caminho daquele que anda em trevas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Amados, vocês podem levantar, queridos. Aleluia! Eu quero nesse momento, todos os obreiros estendam a mão para cá. Oh, meu Pai, aleluia! Esta é uma noite de consagração de obreiros, queridos. Mas tem que ficar muito claro, queridos, que o Senhor Jesus é o Senhor desta igreja. Aleluia! E o Senhor Jesus colocou como anjo desta igreja o pastor Ricardo. Vamos orar pela vida dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos pela vida do teu servo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que sem o Senhor, ó Deus amado, nada seríamos, ó Pai. Que o Senhor possa prosperar em todos os seus desejos, Senhor. Que o Senhor possa fazer, ó Pai querido, perseverar no teu caminho apesar das dificuldades, acrescentando a Ele amor, fé, coragem, Senhor, e dando ferramentas a Ele, ó Pai, para batalhar a tua batalha, para militar, Senhor, na tua causa, Senhor, para guerrear, Senhor, a tua guerra, Pai, neste mundo caído, Senhor. Abençoa também, Senhor, a irmã Ana, Pai, sua companheira de vida e ministério, Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria a ela, para que ela continue sendo, ó Pai, uma conselheira sábia, Pai, uma mulher amorosa, submissa, Senhor, uma coluna nesta casa, Senhor, na tua casa, nesta igreja e na sua casa, Pai. E nós agradecemos, ó Pai, em tudo, ó Pai, pela vida do pastor Ricardo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia! Louvado seja